Lari, por que que o Ikigai não funcionou para mim? Bom, essa foi uma pergunta que eu recebi e aí eu convidei, né, o pessoal para poder vir para esse ambiente para a gente poder falar sobre isso. Bom, nós estamos vivendo a era do conteúdo. Hoje a maioria das pessoas estão na internet e estão ali sempre colocando tanto o ponto de vista delas, quanto até conteúdos muito ricos. Eu acho que esse é o momento que a gente está tendo mais acesso à informação e estamos vivendo um momento sem precedentes. Porém, com tanta informação, acaba que quando a gente vem para a internet com essa grande questão, que é o propósito, né, que hoje é o mais buscado aqui na internet, como encontrar o meu propósito, como viver do meu propósito, quando o assunto é propósito, o que a gente mais encontra aqui na internet é o tal do Ikigai. Só que quando a gente vai para a prática, a gente não consegue fazer isso. E aí acaba que a gente tem um sentimento de inutilidade e de impotência muito grande. E aí algo que era para poder nos ajudar acaba nos destruindo. É ou não é assim? A bem da verdade é que existe um grande erro quando a gente fala sobre o Ikigai. Por quê? O Ikigai, quando a gente vai lá, e eu posso falar com propriedade, eu sou formada, né, pelo Instituto Ikigai. Então, quando a gente vai lá no Ikigai, na raiz dele, o que acontece? Nem de longe isso é uma ferramenta para você poder encontrar o seu propósito profissional. Ikigai, gente, é uma filosofia de vida. Entende? E aí, quando a gente vem para a internet, as pessoas tentam trazer isso para a gente como se fosse uma ferramenta para que você descubra o seu propósito profissional. Só que não adianta você tentar encontrar o seu propósito profissional se você ainda não se encontrou. Então, o primeiro passo é você se encontrar. Se você não se encontrar, se você não saber quem você é ou quem você está nesse momento, você não vai conseguir nem preencher o Ikigai e tampouco conseguir praticar isso. E aí, logo, ao invés de você se sentir uma pessoa melhor, porque imagina, quem vai buscar propósito profissional é porque já está sentindo esse vazio. A pessoa já não está 100%. Ela não está vivendo o momento da maior realização profissional dela. E aí, quando ela vem e ela ainda não consegue executar aquilo, ela se sente cada vez pior. Então, se você é uma vítima do Ikigai, vem aqui que eu vou te explicar por que isso acontece. Faz sentido para você de que não adianta você querer encontrar o seu propósito se você não se encontrou? O seu propósito, ele é uma extensão de quem você é e não você é uma extensão do seu propósito. Então, primeiro você precisa se encontrar. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quais são os seus valores nessa vida. É o primeiro passo para a gente encontrar o propósito profissional. É você olhar e falar assim, olha, eu sei quais são os meus valores de vida. E quando a gente fala de valores, eu vou, se você quiser um vídeo também sobre isso, deixa aqui nos comentários. Lari, faz um vídeo ensinando como encontrar os nossos valores. Porque o que eu vejo também aqui na internet é, pensa em pessoa, pensa em nada, gente. Valor é algo muito forte e que a gente só consegue descobrir isso através de uma análise com uma pesquisa científica de psicologia positiva. Não é algo que a gente consegue tirar da nossa cabeça. Ai, pensa nos seus valores. Não tem pensa nos seus valores. Acho que nenhum monge hoje consegue ter essa clareza. Ainda mais nesse mundo tão poluído que a gente está vivendo. Você pode perceber que a gente tem se deixado levar por vários pontos de vistas na tentativa de ser aceito, de ser amado, e logo a gente se perde no meio dessa confusão toda. Então, o primeiro passo é você se conhecer, você saber quais são os seus valores. O segundo passo é você entender, né? Nós temos hoje 4 tipos de personalidades, né? Quando você entende qual personalidade você tem, você consegue entender quais são os seus talentos. E aí você consegue entender onde você tem que mirar, onde você tem que potencializar. Porque vamos supor que você tem um talento da comunicação. Só que todo mundo diz pra você que o seu talento é na culinária. E aí você tá perdendo um baita tempo da sua vida na culinária, sendo que de repente era para você estar investindo na sua comunicação. Então, quando você se conhece, quando você sabe ali quais são os seus talentos, você consegue responder ali aquela pergunta do Ikigai que diz o que você é bom. Se você não consegue responder isso, você vai ficar perguntando para todo mundo que, o que você acha que eu sou boa? E na boa, as pessoas não vão saber responder isso ao seu respeito, porque elas não sabem nem o que elas são boas. E aí a segunda parte é, o que você pode ser pago para fazer?
E aí você coloca lá, eu posso ser paga para vender bolo no pote. Você gosta de fazer bolo no pote? Você vai ser feliz fazendo bolo no pote? Eu posso criar um produto para poder vender na internet. Você tem certeza disso? Essa pergunta do Ikigai, gente, não é sobre isso. Essa parte do Ikigai, ela diz respeito aos nossos antepassados, diz respeito à nossa prosperidade, né? E tem até um vídeo aqui no canal falando sobre prosperidade. E então, se a gente não tá bem com os nossos pais, né, que é a ponta ali dos nossos antepassados, a gente vai patinar muito nesse assunto da prosperidade. A gente não vai conseguir trabalhar, ter a energia do dinheiro como ela deveria. Então, você pode ter colocado lá, eu posso receber dinheiro vendendo bolo no pote. Aí você foi vender bolo no pote. Mas aí, se você não tá bem com os teus antepassados, se você não entendeu quais são as crenças e as visões que os seus antepassados tiveram em relação ao dinheiro, o que vai acontecer é que você provavelmente não vai vender nada, ou que você vender, você vai gastar tudo e você vai ter um baita problema com o dinheiro. E sendo que, na verdade, o coitado do dinheiro é só uma vítima dos seus problemas mal resolvidos lá dentro do emaranhado dos seus antepassados. Entende como a coisa é muito mais profunda do que a gente pensa? São 4 perguntas, mas são 4 perguntas extremamente profundas. E é por isso que você não vai encontrar o seu propósito no Ikigai. O que o mundo precisa? Aí sabe o que as pessoas colocam? O mundo precisa de combate à fome e à paz mundial. Eu quero muito que isso aconteça o quanto menos, mas faz parte do nosso desenvolvimento viver situações de calamidade, porque é através disso que desperta em nós o nosso senso de servir, o nosso senso de olhar para o outro e de se ver naquela situação do outro, de praticar a empatia, de praticar o amor, de praticar a sensibilidade. Faz parte do nosso desenvolvimento aqui isso. E você não vai conseguir acabar com a fome no mundo e você não vai conseguir trabalhar a paz mundial. Ali naquela pergunta do que o mundo precisa, você deve responder o que o mundo precisa e que você pode fazer para poder ajudar isso. De repente, o que você pode fazer é sim compartilhar algo que você sabe de uma maneira que vai ajudar as outras pessoas. De repente, o que você pode contribuir para o mundo é sim ajudar as mulheres a se sentirem mais seguras. É sim ajudar as mães a educarem melhor os seus filhos. É sim resgatar o valor da família. Sabe, geralmente são coisas tão pequenas, sabe, tão simples, mas o simples ele é tão desafiador por ser simples. Então, é por isso que muito provavelmente você foi buscar o Ikigai para poder encontrar o seu propósito e que não deu certo. Porque você não sabe quem você é, essa é que é a bem da verdade. Então, o primeiro passo aqui é esse se conhecer. O primeiro passo aqui é você não tentar encontrar as respostas milagrosas aqui, mas sim buscar camadas mais profundas. Propósito, gente, é um processo de virtudes e virtudes a gente só desenvolve em batalhas. Então, propósito nem é esse romantismo todo. Propósito não é para pessoas que querem ser felizes e realizadas. Propósito é para quem quer uma vida com mais significado. Propósito, sabe aquela história assim, a gente casa para ser feliz, mas aí descobre que a gente não deveria ter casado para ser feliz? É sobre isso, sobre propósito. A gente quer encontrar propósito para a gente poder ser feliz. Só que a bem da verdade é que você deve buscar o seu propósito se você quer ser uma pessoa melhor. Você deve buscar o seu propósito profissional só se você quer ter uma vida com mais significado. Se você quer ser feliz, eu recomendo que você faça outras coisas. Você pode fazer um hobby, você pode de repente descobrir outras coisas que te tragam felicidade. Mas se você quer viver o seu propósito profissional, você precisa entender que essa é uma jornada para que você se torne uma pessoa melhor. Não tem nada a ver com felicidade. A felicidade ela é bem de uma consequência dessa jornada toda. Me diz se esse vídeo fez sentido para você, se eu conseguir te explicar o porquê que o Ikigai não deu certo para você. Se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever aqui e de, claro, avaliar esse vídeo. Conta aqui pra gente qual que é o seu ponto de vista em relação a isso. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar para você sobre a diferença entre paixão e propósito profissional.